Não sei se... Oi. Oi, gente. Então, é, eu sempre falo isso e depois eu mordo a língua, mas eu acho que a aula hoje vai ser rápida, tá? Geografia do Brasil, ela tá bem seccionada, assim, tipo, eles trabalharam bem em cada um dos tópicos, que às vezes numa outra aula a gente trabalharia vários, né? Então, eu acho que vai ser mais rápido, porque agora tudo que a gente viu é aplicado ao Brasil. Tipo isso. Algumas questõezinhas mais particulares. Mas hoje a gente vai falar sobre clima no Brasil. A parte mais difícil envolve climograma, interpretação de climograma, e também um pouquinho sobre massas de ar. Não sei quem conseguiu fazer as questões a tempo, porque a gente teve uma alteração de horário, né? Eu troquei de horário agora. Provavelmente eles vão avisar vocês, não vou dar mais aula na sexta, e sim nas quartas. Essa semana foi quinta. Mas é isso. Para quem não conseguiu fazer também, a gente faz agora, vai dar tudo certo. E qualquer coisa me perguntem, estou de olho no chat e podem perguntar mesmo, tá? Tipo, perguntem. Agora que começou o meu ensino remoto, eu me coloco um pouco no lugar de vocês, né? Não é tão legal, às vezes, ficar assim, tipo, só assistindo outra pessoa falar, né? Às vezes a gente quer, sei lá, dar uma interagida, então fiquem à vontade para me enviarem sugestões e a gente fazer esse momento o melhor possível, assim. Enfim, vai ser uma coisa bem leve, tá? Climas do Brasil. Bem-vindos à aula de climas do Brasil. Compartilhar a tela. Compartilhar áudio. Sim, compartilha. Isso aí. Deixa eu abrir aqui o chat rapidinho. Beleza. Ups. Aqui. Climas do Brasil. Coloquei essas duas imagens aqui para ajudar na interpretação de algumas questões. Então, a gente vai falar sobre tipos climáticos, climogramas e massas de ar, dentro das questões, né? Hoje não vou fazer aquela aula de introdução, porque como é muito tempo, e sei que vocês já podem ter visto a videoaula também, e lá na videoaula ele vai ter falado tudo que é necessário, não tem por que eu repetir. Partimos já para a questão número 1, então, que estava lá na apostila, e que fala sobre massas de ar. Não sei se ficou meio confuso, mas essa imagem aqui sobre as massas de ar, a atuação das massas de ar no Brasil, verão e inverno, se refere à questão que está ali como número 3. Mas por uma questão de caber aqui na folha e ficar legível, eu coloquei assim. Então, essa primeira questão, ela fala sobre a atuação das massas de ar no Brasil, verão e inverno. Vou fazer uma breve interpretação, né, do que ele está mostrando aqui. Mostra o Brasil, aquela linha ali, linha do Equador, cortando o Brasil lá na porção setentrional, bem ali acima, né? Aí ele mostra 2 meridianos, mostra a localização do Brasil e essas siglas que aparecem, MEC, MEA, MTC, MTA, seriam as denominações, né? Seria a abreviação de cada uma das massas de ar que atuam no Brasil. Aí ele traz dois mapas, um no verão e outro no inverno. E dá para a gente ver que a atuação é diferente, né? Por exemplo, lá na massa equatorial continental, a atuação ela se estende para várias regiões do Brasil, enquanto é verão, e ali no inverno dá para ver que a influência da massa equatorial continental em outras regiões do Brasil já é bem pequena, fica mais concentrada ali no norte mesmo. Então tem essas variações. Então não precisamos interpretar elas a fundo, porque outras questões farão isso pela gente, mas é importante que vocês saibam que existe essa diferença na atuação das massas de ar entre essas estações, né? Verão e inverno, justamente por causa da variação climática e por causa da variação da zona de convergência intertropical, vários fatores. Mas, explicando de maneira mais breve, durante o inverno se muda as condições climáticas no Brasil, principalmente na região mais sul do Brasil, né? E mudando o clima, mudando a temperatura, muda-se também questões de pressão atmosférica. Então, lembrem que quanto maior a pressão atmosférica, quanto mais frio, maior a pressão atmosférica, quanto mais quente, menor a pressão atmosférica. Mudando essas questões de pressão atmosférica, vai variar também o deslocamento das massas, né? Porque o deslocamento das massas de ar, dos ventos, enfim,
dos fenômenos atmosféricos, eles dependem da dinâmica de pressão. Então, tendo variação de temperatura, vai ter variação de pressão e variação de deslocamento das massas de ar. Mais ou menos isso que a gente precisa entender. Então, sobre a dinâmica das massas de ar que atuam no território brasileiro no inverno e no verão, conforme o mapa anterior, assinale a proposição correta. Então, tá. A. A massa tropical continental, que é a MTC, quente e úmida, tem como centro de origem o nordeste da Amazônia. Então, a está incorreta, porque, primeiramente, a massa tropical continental, ela não é quente e úmida, né? A tropical continental, ela é quente e seca. E tem como centro de origem o nordeste da Amazônia? Não, né? Ele tem ali como origem, não tá nem dentro do Brasil a origem dele, né? Fica ali mais ao sudoeste do Brasil. Ele meio que coloca isso para confundir com massa equatorial continental. Então, se tivesse ali massa equatorial continental, MEC, estaria correto, porque realmente é quente e úmida e realmente se origina no nordeste da Amazônia. Uma coisa que eu já vou explicar para vocês aqui, que é meio mais ou menos um macete, mas pode ser um pouco perigoso, é que as massas continentais, elas têm tendência de serem secas. E as massas atlânticas, elas têm tendência a serem úmidas, justamente pelo local de origem, né? Quando elas se originam no continente, tem menor quantidade de água ali para aquecer e para evaporar e ficar concentrada ali na massa de ar. Quando a massa de ar ela tem origem oceânica, né, no caso das atlânticas, ela vai ter maior umidade relativa. Isso é uma questão né, meio óbvia. Porém, existem exceções, e uma delas é justamente a massa de ar equatorial continental, porque ela tem origem na Amazônia, que é um local de muita riqueza hídrica, né? É uma região muito úmida, tem muitos rios, então, a origem dessa massa de ar, especificamente, apesar de ser continental, ela vai ter características úmidas. Mas ali ao sul, a tropical continental, ela não tem essas mesmas características, né? Ela não se localiza no local de bacia hidrográfica super, enfim, enorme, como é o caso da bacia hidrográfica amazônica. Então, ela é seca. Então, gravem isso. Se ela é continental, tende a ser seca. Se ela é atlântica, tende a ser úmida. De vez em quando eu ouço uns barulhos aqui no Discord, eu fico achando que é notificação. Perdão. Então tá. A tá incorreta. A B. A massa equatorial continental é responsável pelo fenômeno conhecido como friagem na região norte. Então tá. Apesar da massa equatorial ela estar sim inserida na região norte, ela não é responsável pela friagem, né? Ela tem por característica ser quente e úmida. Então não teria por que ser responsável pela friagem. A massa que origina o fenômeno de friagem é a massa polar atlântica, que aqui no mapa do inverno dá para a gente ver que um ramo da massa polar atlântica chega até a região do norte do Brasil. Então, é essa massa de ar, é essa via daqui da massa polar atlântica, que chega até o sul ali do complexo regional do norte do Brasil, e realmente faz esse fenômeno de friagem. Então, não é a equatorial continental, e sim a polar atlântica. Sim, ela se desloca desde aqui do sul até o norte do Brasil e ocasiona quedas bruscas na temperatura. C. A massa tropical atlântica é quente e seca. Então, aqui já está errado, né? Porque deveria ser quente e úmida. Só pela origem dela a gente já pode saber. Tem como centro de origem o Atlântico Sul. Sim, o Atlântico Sul está certo. Amazônia Ocidental e no verão provoca as chuvas orográficas em todas as demais regiões brasileiras. Então tem algumas coisas certas, outras não tão certas aqui nessa alternativa, né? Ela não é quente seca, ela é quente úmida. Tem como centro de origem o Atlântico Sul, sim, está correto. Atua durante todo o ano na Amazônia Ocidental? Então não, né? A gente pode ver aqui que no verão ela não chega até a Amazônia Ocidental, lembrando que o Ocidental é o oeste da Amazônia, então ela não chega, né, na Amazônia Ocidental. Nem quando é inverno ela chega na Amazônia Ocidental, ela chega ali ao sul da Amazônia.
E no verão provoca chuvas orográficas em todas as demais regiões brasileiras? Então, chuvas orográficas, gente, se refere às chuvas de litoral. Então, já não teria como ser em todas as regiões brasileiras, né? Só as regiões que têm litoral. Por exemplo, a região norte não, ela tem uma pequena faixa ali, litorânea, mas não seria por influência da massa tropical atlântica. Então, lembrem que chuvas orográficas têm a ver com chuvas de litoral, porque é quando as nuvens vindas do oceano encontram os morros, digamos, né, as cadeias rochosas ali, e precipitam. Então, não tem a ver com chuvas orográficas em todas as regiões brasileiras, só no sul e sudeste do Brasil. Como vocês podem ver aqui nesse mapa que tem do verão, a MTA, né, que é a Tropical Atlântica, ela realmente vem aqui em direção ao litoral do sul do Brasil e em direção ao litoral do sudeste. Então, não são todas as regiões, né? Mas realmente provoca chuvas orográficas no sul e no sudeste. Lembrando que orográficas, esse ouro vem de relevo, então são as chuvas de relevo, né? Quando a umidade vinda do oceano se encontra com o relevo litorâneo. D. A massa equatorial atlântica, MEA, quente e úmida, tem como centro de origem o Atlântico Sul. Então, a massa equatorial atlântica, que está aqui em cima, ela tem como origem o Atlântico Sul? Não, o Atlântico Norte. A gente está se referindo em relação ao Brasil, tá? Então, o Atlântico Sul seria a massa tropical atlântica e o Atlântico Norte, massa equatorial atlântica, ok? Por isso que o centro de origem teria que ser o Atlântico Norte, tá bom? Isso aí poderia gerar algum tipo de dúvida, porque se a gente for tratar o Oceano Atlântico como por inteiro, né? Então teria uma porção mais norte do Oceano Atlântico e uma porção mais sul do Oceano Atlântico. E nós, do Brasil, estaremos na porção mais sul. Mas em relação ao Brasil, a massa equatorial atlântica tem origem no Atlântico Norte. Aí a última alternativa, e a única que sobrou para ser correta, é essa, né? A massa polar atlântica, que é a MPA, tem como centro de origem o Atlântico Sul, agora tá certo, aqui no mapa do inverno, dá para ver ela vindo aqui bem do sul do Brasil. Essa massa de ar é responsável pela precipitação de neve durante o inverno nas regiões serranas dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Um mosquito aqui. Jesus, amado. Sai daqui. Perdão. Sim, e ela é responsável pela precipitação de neve durante o inverno nas regiões serranas de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Esses dias aí nevou, né? Aqui. Então podem ter certeza que foi a atuação da massa polar atlântica. Nenhuma outra. Porque as outras têm características de serem quentes, secas ou quentes, úmidas. Só as polares mesmo têm uma temperatura bem baixa. Passando agora para a questão de número 2, da URGS. Ficou alguma dúvida em relação a essa questão 1? Ai, meu Discord caiu. Deu. Qualquer dúvida me mandem, tá? Tudo certo, beleza. 2. URGS. A relação entre eventos meteorológicos e as características de ocupação do território resultou em catástrofes no estado de Santa Catarina em 2008. Bom, eu estava viva em 2008, mas eu não lembro que catástrofes foram essas. Porém, eu chuto que, né, por terem a ver com eventos meteorológicos e de ocupação de território, também tem muito a ver com enchentes e deslizamento de terras, né? É isso que me vem à cabeça. Então, sobre esses eventos meteorológicos e ocupação do território, marque verdadeiro ou falso. Primeiro, alternativa. Combinação de frentes frias vindas do sul e massas de ar quentes e úmidas vindas do norte do país. Então, seria um fator que contribui para essas catástrofes? É verdadeiro, sim, porque as catástrofes dependem também de chuva, né? Em relação principalmente a enchentes e deslizamento de terras também, que eu já explico um pouco como que acontece, mas para que ocorram chuvas assim torrenciais mesmo fortes, normalmente tem associação com esse encontro de massas de características muito opostas. Então, as frentes frias, né, que seriam as partes de encontro
ali entre uma massa e outra, quando elas se encontram com uma frente de ar quente, elas tendem a precipitar. Então, acontece um temporal, uma tempestade. Então, um encontro de duas massas com características opostas, né? De temperatura e umidade, digamos assim. Então, sim, é possível de acontecer uma catástrofe justamente a chance é maior no inverno por causa disso, né? Porque daí existe uma maior atuação das frentes frias e, consequentemente, existe uma maior chance de precipitação mais acentuada. Então, é verdadeiro por conta disso. Aí, seguindo. Influência da corrente marítima quente vinda do sul, conhecida como corrente das Malvinas. Então, essa é falsa, porque a corrente das Malvinas, primeiramente, não é quente, né? Ela é sul. Se ela tá vindo do sul, é só vocês pensarem que ela tá vindo do lado da região mais polar, né? Mais glacial. Como a origem dela é sul, ela vai ter uma característica de ser mais fria. Se tivesse uma origem tropical, seria quente. Então, só para ficar mais elucidativo, eu trouxe aqui o mapa das correntes marítimas. E dá para vocês verem que aqui no sul do Brasil, é claro que ele não coloca toda a extensão, né, da corrente marítima, mas aqui ao sul a gente tem a corrente das Falklands, que é justamente essa das Malvinas. Então, sempre que eles falarem em corrente das Malvinas, eles estão falando das Falklands. Então, são sinônimos, tá? É a mesma corrente. Origem sul é característica de corrente fria. Essa do Brasil, ela surge aqui na zona tropical mesmo, tá? Eles não delimitam bem a origem, mas essa do Brasil, ela é quente. Porém, ela não tem tanta atuação aqui no sul do Brasil, em Santa Catarina. A gente tem mais atuação em relação às correntes frias, essa das Malvinas. Uma coisa interessante, por exemplo, eu que moro em Florianópolis, né? Tem as praias de veraneio aqui e tal. E quando a gente vai nas praias da ilha daqui de Floripa, a gente vê uma diferença, principalmente em relação à temperatura e o estilo de praia. As praias aqui do norte da ilha, que é onde eu moro, normalmente elas têm a característica de não serem tão frias quanto as praias do sul, justamente por essa diferença da atuação de correntes marítimas. As que vêm do norte, elas são mais quentes, e as que vêm do sul, elas são mais frias. Então, todas as praias que estão viradas para o norte, elas têm uma característica diferente das praias viradas para o sul. Enfim, só a título de curiosidade mesmo. Mas essa segunda tá falsa porque ela disse que a das Malvinas era quente. Ela é fria, tá bom? E não teria muita influência em catástrofes, assim, porque as correntes marítimas, elas, enfim, o mar, ele não causa tantas catástrofes aqui em Santa Catarina, né? Não sei que a gente vivesse numa zona tectônica e tivesse, sei lá, pequenos maremotos, enfim. Então, não. Aí a próxima alternativa. Expansão da ocupação humana nas áreas de risco no bioma Mata Atlântica. Essa é super verdadeira. É justamente, por exemplo, o que acontece ali no Vale do Itajaí. No Vale do Itajaí, no norte de Santa Catarina, que a gente já viu em aulas anteriores, né? O Vale do Itajaí ele fica mais ao norte, né? Mas ele não é a mesorregião do norte. Mas nessas duas regiões que ficam mais ao norte de Santa Catarina, é, a ocupação nas encostas de rios, ela aconteceu há muito tempo atrás e tal, mas ela foi meio desordenada e não houve um planejamento urbano para escoamento, enfim. Então, o que acontece é que quando chove muito, os níveis de água dos rios eles sobem muito, né? E acontecem enchentes, e enfim, às vezes não só nas encostas de rios, mas em outros locais onde a impermeabilização do solo é muito grande, então acontecem alagamentos, enchentes, enfim. E são catástrofes, né? Enfim, que relacionam eventos meteorológicos, eu não vou conseguir falar essa palavra certo, e a ocupação do território. Então, justamente a ocupação do bioma Mata Atlântica, que é o que a gente tem aqui no litoral de Santa Catarina, uma causa bem importante, verdadeira. Próximo, chuvas torrenciais que geram deslizamento de encostas. Essa também é verdadeira, porque o deslizamento de encostas tem tudo a ver com chuvas torrenciais, enfim, com chuvas fortes, porque o que acontece? Não sei se vocês já
conheceram algum local onde teve deslizamento de terras? Eu sei que aqui em Floripa tem um local onde, na uma rodovia, uma vez caiu ali, né, uma parte do morro, uma encosta ali do morro, e soterrou ali alguns carros, um caminhão que estava passando. Foi em 2008, eu acho. Foi nessa de 2008. Agora eu me lembrei. E realmente foi bem complicado, assim, porque é uma coisa meio inevitável, né? Então, na verdade, a rodovia que estava no lugar errado ali. O deslizamento de terras, ele sempre vai acontecer porque a água se infiltra no solo e ela, quando a gente tem uma região que tem bastante árvores, normalmente as raízes das árvores, elas até fazem uma contenção. Mas quando não tem muitas árvores e tal, e a água realmente se infiltra no solo, ela meio que permite que a erosão desse solo, o intemperismo, né, ele seja maior. Então, acontece que essa água, ela permite que o solo ele comece a deslizar mesmo. Então, o solo ele tende a cair. Esse é um processo natural, só que óbvio que com a ocupação humana, nessas encostas de morro, em locais bem íngremes, enfim, ela tende a ser problemática justamente por esse fato de que o solo desliza, assim, né, quando acontecem chuvas e tal. Uma alternativa para contenção do deslize de terras, do deslizamento de terras, enfim, e demais problemas, seria justamente o plantio de árvores e o não desmatamento, porque as raízes de árvores, elas conseguem conter bastante a erosão do solo e o deslizamento de terras. Então, a alternativa correta seria a alternativa C, porque daí ficaria na sequência verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, ok? Não sei se ficou bem claro essa questão do deslizamento de terras, que me perdi um pouco na explicação, mas pensem que a água se infiltra no solo e daí ela funciona ali como meio que é, ela tira a estabilidade sólida do solo, né? Então, tipo assim, ela meio que umidifica o solo ali e torna ele menos estável. Então, fica mais fácil de acontecer esses processos erosivos e de deslizamento mesmo. Tá, agora a questão da URGS aqui também, que traz um pouco de interpretação de climogramas. Os climogramas, normalmente, eles assustam a galera porque a pessoa nunca lembra o que que é a temperatura e o que que é a pluviosidade. E isso é o mais importante. Só que, assim, ó, se vocês forem analisar, os climogramas são esses gráficos ali embaixo, né? No lado esquerdo, ele coloca a temperatura, no lado direito, ele coloca a pluviosidade. Mas, enfim, qual tá medindo a linha e qual tá medindo as colunas, né? Então, lembrem sempre essa associação que eu faço. As colunas, elas vão estar se referindo à pluviosidade, ou seja, o índice de precipitação e de chuva, né, quantidade de chuva que acontece nesse local, de umidade. É só vocês pensarem que um pluviômetro, normalmente, quando eles querem medir a quantidade de chuva no lugar, tem um pluviômetro, que é justamente um tubo, né, que capta a água e vai medindo, assim, realmente o nível de precipitação naquele local. Então, encarem essas barras como se fosse um pluviômetro. Pensem que são tubos que ficam coletando a água da chuva que caiu. Então, quanto maior ali a barra, seria maior o índice de chuva. É como se estivesse acumulando as gotinhas da chuva ali mesmo. Então, sempre lembrem disso. As barras vão se referir à precipitação e as linhas à temperatura. Essa questão, ela traz um mapa do Brasil, dividido em regiões, que ele não descreve quais são, mas tem aquela região mais ao norte, que é a B, ali no centro, né, do Brasil, e a C, que está ali na região sudeste, no litoral. E ele traz os três climogramas e quer que a gente faça a associação correta entre essas regiões e os climogramas apresentados. Então, um pouquinho antes da gente começar a interpretar, eu só quero reforçar com vocês essa interpretação de climograma. As linhas se referem à temperatura, então comparem as linhas, né, ali com a barra lateral esquerda. Por exemplo, nesse primeiro gráfico, dá para a gente ver que existe uma mínima e uma máxima ali variando entre 30 graus, chega ali no meio, na metade do ano quase a 10 graus. Então, a gente compara ali com a barra da esquerda, com a barra, né, com a linha da esquerda. E a pluviosidade a gente compara aqui com a da direita. Então, a gente está vendo que nesse primeiro gráfico, o índice pluviométrico nos extremos do ano, ou seja, no verão, aqui no hemisfério sul, né? Tá ali em torno de 220, por aí. E é isso. Comparando esses três gráficos, qual é a conclusão que a gente chega? Onde mais chove? No do meio. Onde menos chove? Nesse primeiro. Isso vocês concordam comigo?
né? Chove mais nesse do meio. A temperatura se manteve mais estável em qual? Nesse do meio também. Mais instável em qual? No primeiro. Onde que, qual foi outras interpretações que dá para fazer nesses climogramas? É, qual foi a época do ano que menos choveu aqui nesse primeiro? Metade do ano, ou seja, no inverno. Uma coisa que eu preciso reforçar aqui é que essa interpretação de metade do ano ser inverno, metade e extremidades do ano, né, início e fim do ano ser verão, é porque está contextualizado dentro do hemisfério sul, porque a gente está tratando de Brasil, né? E o Brasil fica majoritariamente no sul, no hemisfério sul. Mas, às vezes, o climograma ele é apresentado e não se fala de onde que ele é. Então, não dá para se interpretar que metade do ano é inverno ou verão. Teria que estar delimitado. Se é no norte do mundo, metade do ano é verão. Se é no sul do mundo, que é o nosso caso, metade do ano é inverno. Sempre lembrem disso. Que é outra coisa que pega quando a gente vai interpretar climograma. No caso do Brasil, invernos secos aqui são característicos de um tipo de clima, que eu já comento melhor. Vamos fazer a interpretação então. A seria qual? Qual climograma? O A fica bem no norte do Brasil. E a região norte do Brasil, ela é característica do clima equatorial. O clima equatorial, quais são as características? Ele é quente e úmido. Então, com temperaturas quentes e úmidas o ano inteiro. O climograma mais adequado para ele seria esse do meio, o climograma 2. Então, o A tem que ser 2. Ficamos entre B e D. Né? Começamos com o A sendo 2. Entendem isso? Fica ok? Porque na região norte nós temos o clima equatorial úmido, né? Ou equatorial típico, enfim, úmido, que é quente e úmido o ano inteiro. Então não teria por que ser o primeiro ou o último, porque tem uma situação mais seca, né? Que os índices pluviométricos são bem baixos. E também aqui tem variação de temperatura, aqui também, e na região norte realmente a gente não tem. É verão, digamos, o ano inteiro. Agora a região B. O B, ele fica ali mais ou menos pelo estado de Minas Gerais, Goiás, então fica entre o Sudeste e Centro-Oeste, mas ele está numa região que é característica de clima tropical típico. O clima tropical típico é aquele clima que tem duas estações bem definidas, principalmente, não duas estações, né, mas tem dois tipos climáticos, um mais quente e seco e outro quente e úmido. Então, é mais seco no inverno, no meio do ano, e mais úmido no verão. A gente poderia pensar, né, ficar em dúvida entre o primeiro e o último climograma, porque ambos têm uma estação mais seca no inverno. Porém, o gráfico, o climograma de tropical típico, que também às vezes vai aparecer como tropical semi-úmido, justamente porque tem uma estação que é úmida e outra que não é úmida, né, que é seca. Ele sempre é assim bem simétrico. Então, quando vocês verem um gráfico bem simétrico, com quedas de chuva no meio do ano, quedas de chuva não, com diminuição da pluviosidade no meio do ano, normalmente ele está se referindo ao clima tropical semiúmido ou tropical típico. Esse daqui não está tão simétrico. Vocês estão vendo que a pluviosidade ela tá um pouquinho mais alta do que deveria ser na metade do ano, aqui, ó, lá em maio, junho. Então, o tropical típico, ele é realmente esse primeiro aqui. É o 1. Então, o B tem que ser 1. Já ficamos com a alternativa D como correta. Então, sobra o gráfico C para a região ali do litoral do Sudeste. Por que que esse climograma do litoral ali Sudeste é assim? Porque realmente a gente tem uma região ainda tropical, não é subtropical, é aqui onde está o C. Então, a gente tem uma estação que é um pouco mais seca durante o inverno e outra que é mais úmida no verão. Porém, o C ele está mais no litoral. Então, como é uma região litorânea, existe maior influência da maritimidade, existe maior umidade nessa região. Então, os índices de chuva vão ser maiores. Por isso que a C tem tem esse gráfico aqui, diferente da B. Então, a ordem ficou A2, B1 e C3. Conseguiram entender? Esse negócio de climogramas é um pouquinho difícil, mas eu espero que vocês tenham entendido. Alguém tem alguma dúvida em relação a climograma? Tudo certo? Beleza, então, gente.
Aproveitando que eu comecei a falar um pouco aqui dos climas do Brasil, eu vou aproximar aqui neste mapinha que eu coloquei no material para interpretar ele com vocês. Esse aqui é das massas de ar, que a gente já comentou lá na primeira questão, só para vocês se situarem e verem de onde vem cada uma e tal. E esse daqui fala um pouco sobre a distribuição climática, né? Meio como se fossem as regiões onde cada clima predomina. Então, aqui no Brasil, a gente teria o equatorial úmido, quente e úmido o ano inteiro. O tropical semiárido é este daqui, que está em amarelo, bem vivo. O semiárido, porque ele não é totalmente árido, não é um deserto, mas ele tende a ser. Então, ele é semidesértico, né? Tropical, semidesértico. Temos o tropical mesmo, que é o tropical típico ou tropical semi-úmido, justamente por aquela questão que eu estava comentando dele ter 6 meses chuvosos e 6 meses secos, que está aqui em laranja. Temos também o tropical atlântico, né, que é este que é quente e úmido por estar no litoral. É bem parecido, de certa forma, com o tropical, com o equatorial úmido, mas pode existir climas, pode existir em regiões onde vão ter temperaturas mais baixas, porque ou vai estar numa área de maior relevo, ou vai estar mais ao sul do Brasil. Temos também o tropical de altitude, né, que é esse que está na região sudeste, que inclusive era ali a região C, era a região C ali que estava representada no mapa da última questão. Então, os tropicais são o típico ou semiúmido, semiárido, o atlântico ou litorâneo e o de altitude, que fica bem aqui no sudeste do Brasil. E por fim, o nosso, que é o subtropical, com as 4 estações bem definidas. Estes são os climas do Brasil. Então, tem vários tipos de tropical, né? Vocês viram. Isso é importante, assim, porque aparecer só tropical está se referindo a tropical típico, que é esse das 6 estações, dos 6 meses secos, 6 meses chuvosos. Se ele especificar em tropical semiúmido, tropical típico, melhor ainda. Mas se aparecer só tropical, normalmente ele está se referindo a tropical típico ou semiúmido. Aí os outros tipos de tropical seriam o semiárido, o atlântico, o de altitude, e são esses. Beleza? Agora passando para essa questão aqui bem rapidinho do Enem. Ele traz 2 mapas e ele mostra o intemperismo nesses mapas aqui. E o intemperismo ele se refere justamente aos fatores de degradação e de decomposição do solo por causa de agentes externos, então chuva, temperatura, ventos, enfim. E ele mostra que o intemperismo ele é muito forte nessas regiões mais escuras e gradativamente vai ficando menos forte
amplitude térmica em relação à Vitória, que é a capital do Espírito Santo. Então, aqui a gente tem que imaginar um pouquinho o mapa do Brasil na cabeça. O Mato Grosso é um estado que fica mais ao centro do Brasil, ele está na região centro-oeste. E Vitória, no Espírito Santo, é uma cidade que está bem no litoral. Então, a gente tem uma diferença de maritimidade e continentalidade, né? Entre essas duas cidades. Onde que a amplitude térmica é maior? Numa região continental ou marítima? Em aulas anteriores eu já tinha explicado que numa região continental a amplitude térmica é maior. O que que significa amplitude térmica? A variação de temperatura. Então, a amplitude é a distância entre o mínimo e o máximo de temperatura, né? Quanto maior essa distância, maior é a amplitude térmica. Numa região continental, ou seja, mais afastada do mar, a água ela para de atuar como um fator de contenção da temperatura, né? Porque quanto mais próximo ao mar, a água ela mantém a temperatura. Ela é uma característica física da água. É só a gente pensar, né? Quando a gente pega uma pedra, tipo, e uma água fervendo, uma pedra e uma água pelando, o que que vai esfriar mais rápido, a água ou a pedra? A pedra. Porque quanto maior a continentalidade, ou seja, quanto mais sólido, maior a variação de temperatura. Então, nessa questão aqui, Cuiabá teria maior amplitude térmica em relação à Vitória? Sim, porque ela é mais continental do que Vitória, no Espírito Santo. Mas vocês precisariam saber disso, né? Que Mato Grosso fica numa área mais continental e Vitória numa área mais marítima, porque fica mais no litoral. O mapa do Brasil tipo, tem que estar na cabeça de vocês, né? Eu vou até usar esse aqui para vocês verem, mas o Mato Grosso fica aqui e o Espírito Santo fica aqui. Enfim, pequenos detalhes que a geografia acaba cobrando, que é essa questão de ter um mapa do Brasil bem desenhado na nossa mente. 8. Infere-se, a partir da análise do mapa apresentado na questão anterior, que mais de 75% do território brasileiro localiza-se na zona temperada do Sul. Então, o mapa da questão anterior, obviamente, não está aqui, né? Só que vamos forçar, então, a interpretação do mapa do Brasil na nossa mente. Mais de 75% do território brasileiro localiza-se na zona temperada do Sul. Então, atenção, aqui não quer dizer que mais de 75% se localiza no hemisfério sul. Porque, sim, se fosse no hemisfério sul, a maior parte do Brasil está no hemisfério sul. Mas é na zona temperada do sul, ou seja, abaixo do Trópico de Capricórnio. A zona subtropical corresponde a mais de 75%? Não, corresponde a 7% só. Então, essa 8 está incorreta. Bastante atenção, tipo, quando for fazer a interpretação desses conceitos, né? De zona temperada, hemisfério, enfim. 16. Devido à sua posição latitudinal, Santa Catarina sofre forte influência, principalmente no inverno, da massa equatorial continental. Não, né? A massa equatorial continental, que é aquela representada pelo número 2 nessa questão logo abaixo, ela não atua aqui no sul do Brasil, em Santa Catarina, tá? Ela até se desloca para o sudeste, mas não chega a Santa Catarina. As principais atuações que a gente pode ver aqui até nesse mapa de baixo, que é da 4 e da 3, é justamente a polar atlântica, aquela que vem bem fria lá do sul, trazendo as frentes frias, e a tropical atlântica, que é essa do litoral e que ocasiona chuvas orográficas. Então, a equatorial continental, quente e úmida, não interfere aqui no sul do Brasil, muito menos em Santa Catarina. 32. Devido à continentalidade, as capitais dos estados do Mato Grosso e Goiás apresentam como tipo climático o tropical semiúmido. Tá certo. Talvez gerasse alguma dúvida em relação a esse semiúmido, mas é a mesma coisa que tropical típico ou simplesmente tropical. Realmente, eles são estados que têm influência do fator continentalidade, né? Eles estão no centro do Brasil, região centro-oeste. E o clima é o tropical semiúmido, aquele que a gente estava comentando que tem 6 meses secos e 6 meses chuvosos. 64. A proximidade do paralelo de 0 graus confere a toda a extensão dos estados do Nordeste o clima tropical úmido. Mentira, né? Porque se fosse tropical úmido no Nordeste, não existiria o problema das secas. O problema das secas no Nordeste, apesar de estar numa região tropical, é
o relevo, porque muito da umidade que vem da massa equatorial continental, número 2, e a massa equatorial atlântica é barrada pelo relevo, que forma como se fosse uma região ali desértica, né? Justamente por essas nuvens de umidade precipitarem antes de chegar aqui para o sertão. Então, elas se encontram com os morros, né? Que formam essa cadeia de morros em torno do sertão e precipitam, não levando a umidade. Então, a 64 ela está incorreta, porque apesar deles estarem numa região equatorial, os estados do Nordeste eles não têm clima tropical úmido, e sim semiárido. Clima tropical semiárido. Como a gente já sabia que a 2, a 4 e a 32 estavam corretas, e elas somam 38, a 64 já não poderia estar correta, né? Porque se a gente fosse somar 38 mais 64, ia ultrapassar o 100. E na UFSC, a somatória máxima é 99. Então, fiquem sempre atentos a isso, né? Tipo, só por isso já daria para ver que a 64 estava incorreta. Agora, passando para a última questão, que é essa de 2006 da UFSC, um pouco sobre massas de ar. Tem um mapinha. E antes de a gente começar, só para saber se está tudo ok, se vocês estão entendendo, certo? Beleza, então tá bom. Essa questão da UFSC, então, de 2006, ela diz o seguinte: com base no mapa da dinâmica das massas de ar no Brasil, assinale as proposições corretas. Então, ele traz aqui 5 tipos, né, de massas de ar. E ele não especifica se está acontecendo no verão ou no inverno, mas a gente pode concluir que seria o verão para alguns, inverno para outros, justamente porque a gente vê que aqui, por exemplo, a polar está tendo uma atuação forte e a equatorial continental também está tendo uma atuação forte. Então, depende de qual a gente vai estar analisando para dizer se é no verão ou no inverno que está acontecendo esse deslocamento da massa de ar. Só vou fazer uma interpretação dos números aqui com vocês, porque a gente já viu isso em outras questões. O número 1 está vindo aqui da região do Equador e do Oceano Atlântico, então é equatorial atlântica. A 2 está vindo do Equador e do continente, então é equatorial continental. A 3 está vindo do Atlântico, mas está vindo mais ao sul, né? Não, desculpa, essa daqui é equatorial continental e equatorial atlântica, tá certo? E aqui tá vindo da região tropical, não é tão equatorial, né? Tem uma região tropical atlântica. Então a 3 é a tropical atlântica. Essa 5 é a tropical continental, tá vindo aqui de dentro, né, da plataforma continental. E a 4 é a polar atlântica, que vem lá bem do sul, então é a polar. Vamos lá, começando pela 01. O número 1 representa a massa equatorial continental. Não, né? O número 1 é a equatorial atlântica. 2. O elevado índice pluviométrico, ou seja, índice de chuva, registrado no verão no Nordeste brasileiro, deve-se à atuação da massa de ar 2 e 5. Então, primeiro que não tem elevado índice pluviométrico no Nordeste brasileiro, só no litoral do Nordeste brasileiro, e não se deve às massas de número 2 e 5, né, que são essa daqui do sul e essa daqui que é a equatorial continental. Então, a massa 5, principalmente, não tem nada a ver com pluviosidade no Nordeste. 4. Identificada como número 3, a massa tropical atlântica, formadora dos ventos alísios de sudeste, atua na faixa litorânea brasileira. Tá certo. Então, a 3, ela realmente é a tropical atlântica. Forma os ventos alísios de sudeste? Sim, ventos alísios são ventos que atuam nessa região tropical do Brasil e eles são inclinados, assim, eles vêm dos trópicos em direção ao Equador e tem essa característica de serem bem úmidos, porque ocorrem em região tropical. Atua na faixa litorânea? Sim, ó, todo o litoral da região sul e sudeste. 8. Em localidades que sofrem a influência da continentalidade, a amplitude térmica sazonal é bem maior
do que a das localidades que sofrem influência da maritimidade. Sim, a gente tinha visto isso na questão anterior, né? Quanto mais continental, maior a variação de temperatura, ou seja, maior a amplitude térmica sazonal. 16. No inverno, a massa de ar identificada como o número 4, então a polar atlântica, atinge todo o complexo regional da Amazônia, provocando quedas bruscas na temperatura, o que constitui o fenômeno da friagem. Então, essa questão, ela tem só um errinho, que é a palavra todo. Ela realmente provoca quedas bruscas na temperatura, porque é um choque, né, térmico de uma região muito quente com uma massa de ar fria que chega durante o inverno, porque a polar atlântica ela aumenta, né, o seu deslocamento durante o inverno, por causa daquela questão de variação de pressão, enfim. Então, quando há o encontro da massa de ar quente equatorial continental com a massa polar atlântica, realmente acontece uma queda brusca na temperatura, mas não dura tanto, duram 5 a 6 dias, e também não chega a fazer um frio como faz aqui no sul do Brasil, mas como lá eles estão habituados a ter uma estabilidade climática o ano inteiro, né, ser sempre quente e úmido, para eles realmente é diferente, assim, sentir essa queda de temperatura repentina. Então, eles tratam isso como friagem. Mas ela não acontece em todo o complexo regional da Amazônia, ela acontece mais aqui ao sul, né, da região amazônica, do complexo da Amazônia, que seria toda a região norte e um pouquinho aqui do centro-oeste. Então, mais ao norte, ali onde fica Roraima, Amapá, norte do Amazonas, não tem friagem. A friagem, ela ocorre aqui principalmente no Acre, em Rondônia, aqui no sul da Amazônia. Então, não é em toda a região norte, só na parte ali onde a massa polar atlântica consegue se infiltrar. Nessa questão, então, alternativas corretas seriam 4 e 8, totalizando 12. E aí, para fechar, eu só trouxe para vocês aqui uma interpretaçãozinha de climograma, para ficar bem explicado e para que vocês se sintam confiantes quando aparecer em prova. Lembrando que as barras se referem à chuva, como se tivesse acumulado, né, a chuva ali, e as linhas à temperatura. E aí ele traz esse mapa do Brasil com as regiões climáticas, né? Sendo a equatorial úmida, B, a tropical típica ou semiúmida, a C, tropical semiárido, D, tropical atlântico ou litorâneo, e a E, subtropical. Ele omitiu aqui a tropical de altitude, porque realmente tem pessoas que, tratam a tropical de altitude como uma mistura de subtropical com tropical litorânea, então depende da classificação e de quem elaborou o mapa. Então, ele quer que relacione essas regiões com cada climograma, com o seu respectivo climograma, né? Então, só para a gente finalizar, eu queria, tipo, eu vou interpretar três, e aí os últimos dois vocês me respondam aqui no chat qual que vocês acham que é, tá bom? Só para a gente finalizar com uma coisa mais prática, e para ver se vocês conseguiram entender bem. Então, vamos começar pelo que é sempre mais fácil. Qual que é o mais fácil para mim? É justamente o equatorial, porque o equatorial é sempre quente e sempre úmido. Então, as maiores temperaturas e índices de chuva vão ser sempre do equatorial. Portanto, o equatorial, o A, vai ser o 2, beleza? A, 2. Maiores índices de chuva e temperaturas. Um aqui que não é tão fácil assim de interpretar. Então, vamos pegar aqui um que tem quedas. Um outro aqui, tá aqui. Vamos pegar um número. Vou pegar a região D. A D, ela tem índices pluviométricos mais concentrados durante o inverno, principalmente porque as chuvas vindas do litoral, elas são mais frequentes. Então, teria um pico de chuvas durante o inverno e a temperatura se mantém instável. Então, dessa região D, seria o de número 4, principalmente porque não teve uma queda brusca de temperatura, então não é subtropical, e porque as chuvas se concentram no inverno, principalmente pela maior atuação da massa equatorial tropical atlântica. Outro gráfico que é interessante também da gente ver, que é fácil, seria o do semiárido. O do semiárido, ele é o que tem os menores índices pluviométricos. Então, o índice pluviométrico que está mais baixo aqui é desse número 1.
Então, quanto menos chuva, mais seca a região. Então, C estaria relacionado ao 1, correto? E agora eu pergunto para vocês. O 3, eu vou interpretar e vocês me digam de qual região vocês acham que ele é. A principal característica dele que difere dos outros é que no meio do ano a temperatura cai muito. Então, no meio do ano, a gente tem baixíssimas temperaturas. E o nível de chuva, ele se mantém um pouco constante. Vocês acham que esse 3, ele está relacionado à região E, que é subtropical, ou à região B, que é tropical? E, E, né? Certo, que é o nosso. Então, quando a gente vê que tem uma queda acentuada da temperatura na metade do ano, normalmente se refere a regiões subtropicais. Muito bem, é isso mesmo, Gabriel e Laura. Isso aí. E agora, a região, a última que sobrou, que seria a de tropical típico, ela é a de número 5, né? Alguém conseguiria me dizer por quê? Qual que é a principal característica? Assim, por que que eu bato o olho na 5 e eu digo que ela é tropical típico? A gente falou várias vezes aqui durante a aula. Qual que é a principal característica desse climograma que aponta para um tropical típico? Alguém se arrisca a dizer? Tá. É, a principal característica do tropical típico são 6 meses de seca e 6 meses de chuva. Então, no meio do ano, vai ser a estação seca. Então, a gente vai ver que os índices de pluviosidade, eles vão estar concentrados nas extremidades do climograma, ou seja, no verão, e no meio do ano vai ter bem pouca chuva. Então, sempre que eu vejo esse gráfico bem simétrico, né, como se fosse um V em relação à chuva, então tem bastante chuva e diminui, depois começa a aumentar de novo, normalmente estou me referindo a um clima tropical. Beleza? Então, a gente ficou o A sendo o 2, o B sendo o 5, o C sendo o 1, o D sendo 4 e o E sendo 3. Beleza? É isso, gente. Falei que não ia demorar e terminei às 8. Ai, ai. Parar a transmissão de tela. E é isso aí. Obrigada por vocês terem vindo. Espero que vocês tenham entendido. E qualquer sugestões, me mandem ou dúvidas, tá bom? Tem alguma dúvida? Alguma questão? Então, beleza. Gente, até mais então. A partir de agora, minhas aulas vão ser nas quartas-feiras, mas eu acho que eles vão avisar isso formalmente lá no grupo, tá bom? Eu que agradeço vocês terem vindo. Que bom que ficou bem explicadinho. Beijo, boa semana, bons estudos.